Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo tempo de vocês, primeiramente. Sou Juliano Melo, executivo de vendas da Creativity, e a ideia é a gente bater um papo. Quero aproveitar e apresentar aqui o Leonardo ao meu lado, nosso arquiteto de soluções, e o Danilo, do time de engenharia do Google. Acho que o Danilo é uma das pessoas mais importantes do bate-papo aqui hoje, com certeza. Obrigado. Queria agradecer, aproveitar o momento, agradecer pela Activity, pelo convite, agradecer vocês aí. Acho que vai ser um bate-papo legal. Com certeza. Leonardo, algum comentário aqui no começo? Agradecer a visita do Danilo e espero que a gente consiga trazer aqui alguma informação que consiga deixar claro e tirar todas as dúvidas que a gente puder nesse bate-papo aí das pessoas que estão prestigiando a gente do outro lado. Com certeza. Pessoal, qual que é a ideia desse nosso bate-papo hoje? Eu quero começar aqui da seguinte forma. Eu quero enfatizar a importância do profissional de tecnologia em toda a cadeia dentro das engrenagens das empresas. Cada vez mais esse profissional está tendo seu valor e seu diferencial. Então, a ideia, assim, quando a gente comenta aqui, migre o seu RP para a nuvem, logicamente com apoio aqui da GCP, da Google Cloud Platform, a importância hoje de você que está do outro lado em estar levando essa mensagem de forma clara e objetiva para o seu time financeiro, para o seu presidente, para o seu vice-presidente, para o seu diretor administrativo e por aí afora. E a próxima pergunta que eu quero fazer aqui é a seguinte: como a Activity e a GCP, a Google Cloud Platform, eu vou falar várias vezes GCP, tá? Acho melhor do que falar Google. Quando a gente fala do Google, a gente pensa no buscador, né? Eu quero falar da plataforma, realmente. Pode ajudar as empresas hoje nessa jornada. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, Danilo e Leonardo. Principalmente o Danilo, como é que o Google hoje pode ajudar os nossos clientes na ponta nessa jornada que está muitas vezes dentro de casa, com o seu data center, com o seu CPD, como muitos chamam, e aí vamos sair de lá e vamos fazer esse amadurecimento para essa curva de aprendizado, de maturidade indo para a nuvem aí, que é o Google. Conta para mim um pouquinho. Acho que diversas formas, né, a gente pode comentar. Acho que a primeira delas falando da parte de infraestrutura, que é deixar a lojinha funcionando, né? Que você comentou da importância do profissional de tecnologia. A gente sabe, cara, o sistema para, a empresa para. A empresa para de faturar, a empresa para de vender. Então, assim, a gente nós de tecnologia, começamos a ganhar relevância justamente por causa disso. A tecnologia parou, a empresa parou. Só que hoje ainda tem a vantagem competitiva, ou seja, as empresas que demoram muito para modernizar, elas acabam perdendo o mercado, porque hoje tem startups saindo para, assim, mexendo em negócios que eram super tradicionais. Imagina hoje a gente pensar nos bancos como eles eram alguns anos atrás e como esses bancos digitais estão mudando o mercado, estão mudando a forma de trabalhar, não só nos bancos, mas em qualquer indústria, a modernidade, a inovação e a modernidade está aí. Então, as empresas que não se modernizam, não mudam, elas ficam para trás. Então, hoje o Google consegue, de diversas formas, desde a parte de infraestrutura e rodar os sistemas atuais, como até a gente chegar ao ponto de falar em machine learning, decisões mais inteligentes. Então, o Google consegue, né, todas essas fases, consegue suportar e apoiar os clientes nessa migração, nessa modernização, nesses pontos de inovação. Legal. Acho que um ponto bem interessante que eu vejo do Google, comparado ao mercado, é a capacidade analítica que ele entrega para o cliente na ponta, até para tomar a decisão. Antes de começar aqui, a gente estava batendo um papo, falando um pouco de tecnologia aqui, e o Danilo estava trazendo algumas coisas bem relevantes. Eu queria que você levasse um pouco também, antes de a gente falar propriamente da migração, nós vamos debater muito isso aqui com o apoio do Leonardo, eu quero que você fale um pouco também dessa camada de analítica que o Google carrega consigo ali, geolocalização, tudo que a gente acaba vendo ali, muitas vezes na mídia, mas como é que está isso na prática realmente e pode apoiar o nosso cliente nessa jornada. Quando a gente fala em nuvem, quando a gente às vezes comenta sobre o próprio GCP, que você comentou, que é a parte de nuvem que a gente oferece para os clientes, a gente esquece que o primeiro produto do Google nasceu já na nuvem. Ou seja, em 1998, quando nasceu o Google Search, ele já era um produto em nuvem. E todos os produtos do Google vieram até agora, justamente todos em nuvem. Então, parte do que a gente oferece para os clientes hoje é muito do que a gente aprendeu nesse meio do caminho. Então, assim, muitas coisas de como eu resolvi os meus próprios problemas. Então, hoje a gente começa a falar em tecnologias de containers, orquestração de containers, Kubernetes, machine learning, tudo isso a gente já vem usando dentro de casa há bastante tempo.
Então, vou dar um exemplo. Sabe, quem usa Gmail aqui? Alguém? Sim, eu tenho Gmail hoje aqui. Meu particular é Gmail. Sabe aquelas abas do Gmail que separam os e-mails pessoais, que vem de rede social? Aquilo é machine learning por trás. Então, ele identifica o que aquele e-mail representa e ele categoriza e fala, isso aqui é propaganda, isso aqui não é. Então, ele vai aprendendo e vai colocando. Ou seja, a gente já utiliza isso, o próprio ranking do Google Search. Como que ele vai ranquear os resultados, o que tem mais relevância, o que tem menos relevância. Todas essas coisas, a gente tem uma inteligência por trás, e hoje o que a gente oferece para os clientes no Google Cloud é muito dessas coisas que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu e a gente oferece para os clientes hoje. Legal, bacana. Um outro ponto, desculpa. Pode, à vontade. Volume. Hoje a gente tem 8 produtos, 8 serviços, né, que a gente tem, que tem mais de 1 bilhão de usuários. Então, eu fiz essa brincadeira de quem tem Gmail, mas se eu perguntar quem já usou alguma coisa do Google hoje, pode ser Android, pode ser Gmail, pode ser Google Search, pode ser YouTube, pode ser Waze. Provavelmente alguém de nós aqui, eu já usei várias vezes, mas... Você acorda o dia colocando o Waze no carro para fazer sua rota para o trabalho. Eu sou suspeito porque eu acordo com o Google Home Mini da minha cama, ele que desperta. Eu falo, ok, Google, parar. ele que me desperta. Mas, além disso, muitas outras coisas. Ou seja, a gente sempre também trabalhou com um grande volume de usuários e um grande volume de informação. Então, foi o que eu comentei, né? Desde a parte da infraestrutura para poder suportar bilhões de usuários, até a parte de inteligência usando machine learning. Então, nessa jornada inteira, a gente tem soluções e serviços aí para poder ajudar os clientes. Legal. Vou complementar, se você me permite. Como eu comentei inicialmente, eu sou do time de vendas da Tibit, então eu estou diariamente em clientes conversando e realmente eu vejo que essa capacidade que o Google tem de entregar para o cliente na ponta uma solução diferenciada, ela é bem grande comparada à concorrência. Vejo como um grande diferencial de vocês, a forma como vocês acabam encapsulando essas soluções e a gente leva para várias, não vou chamar de microserviços, de grandes serviços na ponta para o cliente. Sabe o que é mais engraçado, Juliano? Muitos desses serviços nasceram antes do GCP. Eles nasceram para resolver problemas internos, a gente não comercializava isso antes. Então, alguns desses serviços que a gente oferece hoje dentro do GCP nasceram em 2005, nasceram em 2006. Nessa época, onde a gente precisava resolver alguns problemas internos, criava justamente para a gente poder criar soluções novas, rodar novas aplicações. O Google sempre teve uma cultura de muita inovação, de testar coisas novas e fazer. E se você tem um bloqueio em criar isso, pode ser o seguinte, a gente vê muitos casos hoje ainda, em algumas empresas, que falam o seguinte, preciso criar uma aplicação nova. E aí o cara fala, onde eu vou rodar essa aplicação? Às vezes não está pensando em nuvem e tal, ele fala, o que é a primeira coisa que eu preciso pensar? Um servidor. Então, vamos comprar um servidor. Às vezes, eu já vejo, até hoje, eu vejo andando em algumas empresas, aquela máquina embaixo da mesa do cara, rodando um sistema. Ele fala, o que está rodando? Ele fala, sabe ele cola aquele papel escrito, não desligue, para alguém não puxar da tomada, tem alguma coisa rodando ali. Então, a gente também passou por isso lá atrás. E muitas dessas coisas foi como que eu consigo resolver esses problemas? Como que eu consigo dar liberdade para o desenvolvedor, liberdade para o pessoal de operations, para manter esses sistemas rodando e criar novos sistemas e botar para rodar em outros lugares. Então, a gente foi resolvendo esses problemas internamente e quando o Google criou o GCP, justamente ele falou, tudo isso que eu aprendi, que eu consegui resolver dentro de casa, eu ofereço para os meus clientes. Legal, bacana. Vamos começar a apresentação. Antes disso, o pessoal de marketing já puxou minha orelha aqui. Eu esqueci de 2 recadinhos. Por favor, façam suas perguntas no final. Nós vamos responder todas. Sim, com o apoio aqui do Danilo e do Leonardo, a gente vai responder todas as perguntas técnicas de você estar na ponta. E o outro detalhe importante, por favor, também fique até o final, porque a gente vai consolidar todos os participantes e a gente vai entrar em contato para entregar o convite por SAP Now. A gente vai se encontrar com certeza. Quero encontrar muitos de vocês no SAP Now e a gente troca depois ideias pessoalmente. Posso fazer uma propaganda, Juliano? Lógico, deve. Eu vou também, o Google vai estar presente lá no SAP Now. Eu vou fazer uma apresentação exclusiva lá para o pessoal que estiver participando do evento sobre o SAP rodando no Google. Legal. Como a gente faz e o que a gente consegue oferecer. Então, quem ganhar o convite aí, sinta-se à vontade para ir lá bater um papo sobre SAP rodando no Google. Legal, bacana. Nós vamos falar mais à frente sobre SAP, mas não só sobre SAP, todos os RPs de mercados.
Então, eu acho que é legal falar do SAP por toda as melhores práticas que ele aplica ali, então, de um RP complexo, que é o SAP, e simples ao mesmo tempo com o HANA agora, mas a gente tem outros RPs que a gente vai estar comentando, como Oracle, como Infor. Tem um cliente meu, que eu fui visitá-lo, ele tem um RP chamado DellSoft, e a gente está fazendo a jornada para ele do DellSoft, um RP de nicho, então a gente vai cobrir bastante. Por gentileza, Leonardo, você pode passar o próximo slide? Vocês devem estar vendo na tela de vocês agora o seguinte slide, os desafios que encontramos para migrar para a nuvem. E acho que assim, agora eu vou precisar muito da ajuda dos universitários aqui para a gente falar sobre isso. E o primeiro desafio, em toda a visita que eu vou no novo cliente, é o seguinte, financeiro. Assim, eu queria que você falasse sobre essa área financeira, não vou entrar ali nas tabs abaixo, mas eu queria que você comentasse isso realmente. Danilo, eu devo comprar um servidor novo, juntamente com o storage, com backup. Para esse backup, eu preciso de um software para fazer o backup. Tudo com investimento inicial. Vamos falar um pouco, como dizem no nosso mercado financeiro, CAPEX. Eu pego tudo como CAPEX. Gasto lá 100 mil, 200 mil, R$1 milhão. Ou eu posso fazer isso na nuvem, diluído em serviços. Como é que é isso hoje, essa parte financeira? Conta essas vantagens de estar indo para a nuvem, de estar movimentando o seu RP hoje, que é o coração desses sistemas de uma empresa, em estar funcionando dentro de casa hoje, ou acho que 90%, vamos dizer até mais, estão dentro de casa, no seu servidorzinho lá, dentro do seu data center, e fazer essa jornada para a nuvem ali. Vamos falar um pouco mais do tema do nosso webinar aqui. Só desse pilar financeiro a gente tem história pra caramba para contar aqui. Mas assim, eu acho que antes de entrar do lado financeiro, a gente pode comentar um pouco sobre o que a empresa nasceu para fazer. Então, por exemplo, você tem empresas que são de manufatura, empresas que fabricam coisas. Às vezes o core dessa empresa é criar esse produto dela e vender esse produto que ela criou. Então, quando você fala para essa empresa que ela tem que montar um data center para rodar esses sistemas dela, não é o core da empresa tecnologia. O core da empresa é fazer o produto dela. Vamos colocar um caso, pneu. A tecnologia, todo o esforço dela é em cima de criar um produto novo, um produto bom e colocar esse produto no mercado. Então, o primeiro desafio já é esse. Então, assim, eu vou ter que montar uma equipe de tecnologia, vou ter que comprar um monte de máquina, vou ter que preparar um ambiente com refrigeração, com todo esse tipo de coisa. Segurança e tudo. Criar um time técnico para manter tudo isso, e esse não é o core do meu negócio. Então, esse é o primeiro desafio. Então, assim, para que eu vou fazer tudo isso, sendo que eu posso tirar isso ou colocar isso em outro lugar? E aí entram as outras coisas. Vamos pensar no seguinte. Falando em empresas, acho que a gente vai falar, lógico, o RP é o coração da empresa, então se o RP parar, a empresa para. Então eu tenho várias histórias engraçadas e tristes ao mesmo tempo, de empresas que pararam porque o RP parou. Então, você imagina que é o seguinte, se tem uma empresa que chega, os caminhões chegam para pegar o produto e levar esse produto de um outro lugar, se tem um problema para emitir nota, o caminhão não pode sair dali. Então, você começa a fazer uma fila de caminhão porque o sistema está parado e não consegue. E acho que o mais importante, o sistema parou, ele não pode vender. Então, você imagina, talvez, uma empresa de e-commerce que está no Black Friday e o sistema não consegue aguentar e o sistema para. Então, quanto menos, o que a gente chama de downtime, menos tempo fora, isso aí tem, mas a sua empresa tá funcionando. E voltando a esse exemplo da Black Friday, você imagina um e-commerce que o pico de acessos naquele sistema é durante um dia que seja. Se o cara tem que comprar aquele servidor, ele tem que pensar no pior dos casos. Ele tem que pensar que ele tem que aguentar em um momento de pico. Só que esse momento de pico acontece algumas vezes no ano. O restante do ano onde ele não tem esse pico de acesso, ele fica usando só parte desses servidores. Quando você tem que comprar esse servidor, você tem que comprar o servidor já pensando no todo, pensando em aguentar isso. E uma outra coisa, a gente sabe que esse hardware, ele tem que ter um tempo que ele perde suporte. E você tem que renovar esse campo, você tem que comprar um hardware de novo. Então você descarta aquelas máquinas e compra novas máquinas. Quando a gente fala em nuvem, você paga pelo que você usa. Então, se de repente você tem um pico de acesso
em um determinado momento do ano, você vai criar máquinas novas ali dentro, máquinas virtuais novas para poder suportar aquele pico. Quando aquele pico diminui e você volta ao seu acesso normal, você para de pagar por aquilo. Você não fica com esse hardware ocioso. Sim. Então, essa do financeiro, alguma das coisas que a gente pode comentar. Legal. Tem um ponto que eu visito bastante nossos clientes. A Activity, ela tem como um modelo, a gente atuar muito como um consultor. Então, quando eu vou visitar um cliente novo, eu vou levar uma mensagem de consultoria, realmente, para a gente estar ajudando ele nessa jornada de migração para a nuvem, principalmente do seu RP ali. E um ponto que a gente percebe bastante quando leva o nosso time de arquitetura junto conosco aqui, a gente faz um workload assessment. Então, a gente vai acessar no detalhe aquela solução. Então, a gente está falando agora de RP, mas a gente estava comentando aqui, por exemplo, de soluções de RH, que funcionam muito no final do mês. E aí eu vou pegar esse gancho financeiro. Você não precisa ficar com a máquina ligada 24/7. Eu acho isso algo tão simples, mas muito relevante. Você pode ligar essa máquina 8/5. Então, 8 horas do dia, 5 dias da semana. Quando você pega essa continha aqui, você olha no final do mês, você vai falar de uma redução de 30% a 40% em uma simples máquina. Tem um outro ponto, só complementando o que você falou, ambiente de desenvolvimento e homologação. Também não precisa ficar 24/7 rodando. Deve que há, né? O desenvolvedor ele não está de madrugada testando e desenvolvendo. Exato. Né? Então você pode desligar no final de semana, talvez, e você não paga por isso. E tem um outro ponto, que eu acho que é um ponto interessante, que vocês devem encontrar muito também aí no mercado. Máquinas que não estão sendo utilizadas 100%. Então, assim, um ponto você compra uma máquina com uma quantidade de memória, com uma quantidade de processamento, quantidade de processadores, e a maior parte do tempo, parte desse hardware fica ocioso, ou seja, você fica sem utilizar. Hoje, dentro do GCP, você consegue customizar o tamanho dessas máquinas e deixar muito próximo daquilo que você realmente usa. Você não paga por aquele espaço, aquilo que não está sendo utilizado. E aí tem uma coisa super legal, a gente falando de machine learning, todas essas coisas, algumas coisas que o Google implementou também na plataforma de nuvem, é que é o seguinte, fala assim, tá bom, se eu consigo customizar a máquina, mas e se eu errar? De repente eu medi errado ali, fiz meu assessment errado e coloquei muito mais memória na máquina do que eu realmente preciso. Ou pouco. O cliente me pergunta muito isso. Ou pouco, para baixo, que é o problema. Geralmente a gente... Quando ele compra o hardware... Não, geralmente quando a gente pensa nisso, por exemplo, na nuvem, sempre o cara deixa um pouquinho a mais ali e fala, não, peraí, se acontecer alguma coisa, eu tenho um pouquinho a mais. Mas ele pode errar para muito a mais, e ele está pagando por uma coisa que ele não precisa. Hoje, dentro da console do GCP, no Google, ele te manda um aviso falando o seguinte, ó, eu reparei, notei que essa máquina não está sendo utilizada 100%. Se você reduzir o tamanho dela para tanto, você economiza tantos reais por mês. A Google faz isso sozinho hoje. Legal, muito legal saber disso. Super legal. Esse é um ponto interessante. Então, esse ponto de custo, quando você consegue... a gente vê alguns clientes que às vezes, chega para a gente e fala o seguinte, eu quero levar meu ambiente para a nuvem. E aí, ele passa o inventário de máquinas que ele tem e fala, quanto ficaria isso aqui na nuvem? O famoso as-is. Exato. É o Ctrl-C, Ctrl-V. Eu vou pegar tudo que está aqui dentro de casa hoje e vou levar para GCP. Eu vou levar para a plataforma Google. A primeira pergunta que eu faço geralmente nesses casos é, você realmente está usando tudo isso? Porque quando a gente faz essa migração, se você migrar o as-is, você vai pagar as-is, ou seja, você vai pagar a lógica, aí você pode começar a otimizar. E essa otimização é onde traz muito ganho. Eu preciso deixar meu ambiente de desenvolvimento ligado 24/7? Às vezes precisa, às vezes não. Se não precisa, quando eu posso deixar? Aí você começa a otimizar, começa a ligar e desligar isso. Essas máquinas, você começa a reparar, você usa 100% da capacidade dessa máquina? Não uso, então podemos otimizar. E nessa otimização, você ganha muito. Legal, bacana. Eu vou fazer uma pergunta para a gente passar para o próximo ponto, que é organizacional. Antes disso, é o seguinte. O cliente me pergunta sempre isso e eu vou agora colocar o Danilo em maus lençóis aqui. Danilo, é mais barato comprar do Google do que comprar a minha própria infraestrutura? Do que ligar para o provedor A, B ou C e pedir um servidor com tanto de memória, com tanto de... É mais barato realmente? Assim, eu ouço essa pergunta diariamente quando estou visitando vocês aí, a gente está conversando. Um momento ou outro vocês me perguntam, é mais barato? Eu quero que o Danilo responda isso agora aqui como Google. Você sabe que essa é uma pergunta que eu não gosto de responder. Legal. Eu vou falar o porquê. Porque eu acho que uma decisão dessa, lógico que custo é super importante,
mas uma decisão dessa ela não deve ser só baseada em custo. Legal. Então, assim, eu posso responder que só que eu tenho várias, depende disso. Tem que olhar. Sim. Exato. Então, por isso que essa é uma pergunta que, assim, eu não gosto de falar que o Google é mais barato, porque eu não gosto, porque eu acho que a gente tem tantas outras coisas que a gente pode oferecer que traz muito mais valor do que simplesmente me compra porque eu sou mais barato. Sim. Então essa é uma pergunta que no final a gente chega e fala, tá vendo quanto é mais barato? E é uma pergunta que também, assim, às vezes, o que você pode, em um projeto implementado, quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando em aberto, né? Não só de infraestrutura, a gente pode estar falando de analytics, de big data. Teve um caso que a gente estava falando outro dia que a gente montou uma estrutura toda de analytics e um insight que foi gerado reduziu o custo da operação do cliente em mais de 50%. Então, quando você pergunta, é caro, eu devolvo para o cliente. Eu falo, se eu consigo reduzir o seu custo em tanto, para você é caro, esse projeto ele se paga em, sei lá, 1 mês, 2 meses, depende. Então, essa pergunta do caro ou barato, ela depende muito. Então, depende muito do caso a caso e a gente senta e ajuda a achar esse caminho. Acho que vocês da Activity e a gente do Google, a gente está aqui para isso, né? Para ajudar as empresas. Acho que quando a gente fala em qualquer tipo de empresa, o C-Level está preocupado com 3 coisas. Eu acho que é aumentar o faturamento, reduzir custo e aumentar a performance. Então, eu acho que quando a gente olha os 3 juntos, a gente consegue oferecer muito mais coisa do que só essa parte do redução de custo. Legal, bacana. Danilo, pessoal, a gente não combinou nada aqui. Eu fiz uma pergunta para deixar ele em saia justa. Bem ou não? Muito bem. E eu fiz essa pergunta de forma proposital, porque vocês me perguntam muito isso no dia a dia. E eu vou, se você me permite, eu quero até acrescentar mais. Quando você tem a sua infraestrutura dentro de casa, você não vai ter todos esses benefícios que uma plataforma inteligente, como o próprio Danilo mencionou, te entregando isso diariamente. Uhum. Cada dia que eu trabalho mais com o Google, eu me encanto mais e vejo esse tipo de insight simples, mas que pode reduzir. Posso voltar naquele ponto que a gente comentou de modernização e inovação? Você deve, por favor. Eu acho que quando a gente está, de novo, dentro de casa, a gente, lógico, consegue fazer bastante coisa, mas acho que não tem tanta liberdade. Então, por exemplo, se você está tentando criar um produto novo no mercado e colocar isso no mercado, lógico, tem todo um estudo por trás e tal, mas o tempo até isso acontecer, se você está fazendo isso dentro de casa, às vezes você precisa comprar a máquina nova. Se você comprar a máquina nova, você precisa fazer uma RFP. Quanto tempo você vai ter essa máquina disponível para poder criar um sistema e testar? Então, hoje, esses testes são feitos de uma maneira muito mais rápida quando você tem todo esse poder de infraestrutura na nuvem. Então, você cria, não deu certo? Esquece, volta atrás, você para. Agora, quando você compra uma máquina, não deu certo, o que você faz com ela? Então essa questão de inovação, de você poder testar as coisas mais rápido, errar rápido, aprender rápido e continuar, eu acho que é isso que a gente está vendo, essas startups, tudo que elas estão fazendo, por isso que elas estão conseguindo ganhar mercado tão rápido. Elas não têm investimento inicial pesado, que requer toda essa infraestrutura. Eles estão trabalhando muitas vezes numa área compartilhada, onde o aluguel é muito mais barato. Exato. Então já começa por aí. Ele está contratando isso em milhares ali, aquela bilhetagem que vocês têm muito baratinha. Em segundos, né? Quanto tempo essa máquina fica Exato. E pagando isso muito barato, então tem um custo muito menor do que uma grande corporação que consegue estar crescendo e rampando muito mais rápido. Exatamente. Legal. Isso aí. Vamos passar para o próximo ponto aqui, dos desafios que a gente encontra na migração para a nuvem, que é a parte organizacional, né? Os compliances internos, o dado fora do Brasil. Eu vou querer falar bastante sobre isso, acho que isso é algo bem interessante. Muitos dos nossos clientes nos perguntam. E uma equipe qualificada para cloud. Se você me permite, eu quero comentar de baixo para cima ali. Uma equipe qualificada para cloud, justamente hoje é o time Tivit. A gente tem um time extremamente qualificado, com muitos casos de sucesso. A gente tem hoje uma capacidade de atender os nossos clientes de diversos portes. Então, nós temos grandes clientes hoje, que são clientes da Tivit, e temos clientes que são pequenos, mas que crescem bastante. Tem um banco, não posso mencionar o nome dele, mas tem um banco que começou com a gente, que era um banco bem pequeno, quando ele era uma startup. Hoje ele é um grande banco de renome, é um banco digital, e ele começou com a gente muito pequeno. E a gente dá a mesma atenção para ele quando ele começou pequeno, até esse grande banco que é hoje.
pegando esse cliente como um exemplo, tá? Então, assim, acho que a Tivit, ela realmente tem essa capacidade técnica de suportar o cliente nessa jornada para a nuvem. Eu acho que todos os casos de sucesso que nós tivemos até hoje, e são todos aí, é justamente pela certificação dos nossos times. Acho que o Leonardo pode comentar bastante aqui. É investido anualmente uma grande quantidade financeira de toda a estrutura Tivit para qualificar o nosso time técnico. Ele está pronto para receber essas novas tecnologias aqui. Sim, Se quiser comentar um pouco sobre isso. claro. A Tivit, ela acaba investindo bastante nessa parte de desenvolver o especialista, né? Tem a Tecnotivit, que é a própria Tivit, que são as pessoas que são proeficientes em determinado assunto, seja em nuvem, seja em algum sistema específico, e ele compartilha o conhecimento dele com outros colaboradores, e isso ajuda a acelerar o desenvolvimento dos profissionais dentro da Tivit, para que possa agregar e deixar o ambiente dos nossos clientes mais performático, com o uptime o maior tempo possível, evitar qualquer tipo de indisponibilidade, coisa do tipo. Legal, bacana. Obrigado, Leonardo. Danilo, comenta um pouco com a gente o dado fora do Brasil. Eu acho que assim, não estava no escopo, a gente não combinou, mas eu quero também fazer uma pergunta para ele aqui agora, que eu acho que tem total relevância hoje, que é o LGBT, Lei Geral de Proteção de Dados. Falei certo? É isso aí. Obrigado. Essas siglas aqui do começo acabam confundindo aí. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do dado fora do Brasil. Eu acho que está muito atrelado hoje a lei hoje de proteção de dado. Como é que está hoje isso daí? Eu posso pegar o meu RP e levar para a nuvem, e essa nuvem está nos Estados Unidos? Como é que isso funciona hoje? Como é que funciona várias questões aí? Eu queria que você falasse, desse um overview, acho que conta um pouquinho para o nosso pessoal que está assistindo aí. Eu acho que primeiro a resposta é sim. Dá para a gente fazer isso, e a gente tem inclusive vários casos de clientes aqui no Brasil que fizeram isso. E aí entram algumas preocupações aí, né? E se você quiser comentar, Leonardo, sobre essas preocupações. Acho que o primeiro ponto, meu dado vai ficar fora do Brasil. O que importância isso tem? Muitos bancos, acho que antigamente, muita empresa, muitos órgãos do setor público falavam, não, meu dado não pode ficar fora do Brasil. A Lei 8666 lá, isso daí, eles comentavam, só que não existe hoje uma diretriz que fala que obriga o seu dado a estar aqui. Então, hoje a gente tem bancos, empresas do setor financeiro, que hoje já tem todos os sistemas rodando no Google fora do Brasil. Então, essa ideia, ou esse muro, esse blocker que a gente tinha caiu. Então, hoje a gente tem vários exemplos de empresas que já têm esse dado rodando fora do Brasil. Aí, um ponto que liga ao outro. Aí a gente faz a segunda pergunta, que é por que rodar esse dado fora do Brasil? Por que armazenar esse dado fora do Brasil? Por que rodar esse sistema fora do Brasil? Primeiro, acho que é uma questão de oferta e demanda. Então, hoje, aqui no Brasil, o Google tem o que a gente chama de uma região. Dentro dessa região tem 3 zonas, ou seja, 3 data centers físicos separados um do outro. A gente estava comentando, brincando num caso aqui trágico, né, que é assim, um avião, o que acontece se um avião cair em cima de um data center? Então, hoje aqui no Brasil, o Google tem 3 data centers em lugares separados, que pode cair um avião em cima daquele data center e a sua aplicação é migrada para o outro local. Só que nos Estados Unidos a gente tem muito mais oferta de data center. Assim, a gente tem várias regiões nos Estados Unidos, várias zonas, ou seja, vários data centers separados. Então, é muito mais barato você rodar uma aplicação lá do que rodar a aplicação aqui. Tem essa diferença de custo, mas isso é padrão do mercado, ou seja, todos os provedores de cloud também, ou seja, todos têm muito mais data centers nos Estados Unidos do que aqui. Então, a gente tem alguns clientes que rodavam aplicações aqui no Brasil em outros provedores de cloud e mudaram para o GCP e colocaram nos Estados Unidos. E aí a pergunta é, por quê? Hoje, acho que a segunda ponto importante quando a gente fala em colocar esse dado fora do Brasil é uma questão um pouco mais técnica, que é a latência. Se sua aplicação está rodando, já entra no terceiro ponto técnico, né? Se sua aplicação está rodando fora do Brasil, existe um tempo de resposta. Quando você faz a sua chamada para a sua aplicação, ela vai bater no data center lá e vai te voltar uma resposta. Esse tempo e esse tempo que gasta desse request até essa resposta é o que a gente chama de latência. Quanto mais latência, mais
devagar fica. Quanto menos latência, mais rápido fica. Então, hoje, eu vou comentar do Google em si. O Google ele tem uma rede global que conecta todos os data centers ao redor do mundo. Quando você cria uma rede dentro do GCP, você cria uma rede única no mundo inteiro. Então, a gente tem fibras, cabos, né, de fibra ótica ligando todos esses data centers. Essas fibras passam aqui no Brasil, ligam o Brasil aos Estados Unidos, ligam as outras regiões. Então, quando hoje você faz um request dentro da sua casa para uma aplicação que está rodando nos Estados Unidos, ela vai cair dentro da rede do Google e ele vai por uma fibra que é do Google, ou seja, não é terceirizado e não fica pingando via internet pública. Então, o seu pacote que vai sair daqui e vai para os Estados Unidos, ele não fica pingando em várias redes diferentes até achar o ponto onde está o seu data center lá nos Estados Unidos. Ele vai achar a rede do Google, ele vai pela rede do Google por essa fibra até lá e volta. Isso você diminui essa latência, esse tempo, ou seja, o tempo de resposta ele é mais rápido. Além de entrar num outro ponto que a gente vai comentar depois, que é a segurança. Aumenta a segurança, o seu dado não fica pingando. A gente chama isso de hot potato, é batata quente mesmo. Ele fica pingando de uma rede na outra e dá vários pingos até chegar do outro lado. Então, quando ele vai via a rede do Google, esse pacote vai com mais segurança e mais velocidade. Então, essa é uma das coisas que hoje possibilita esses clientes a rodarem essas aplicações fora do Brasil. Primeiro, mais barato, e ele consegue fazer isso ainda de uma forma segura e mais rápida. Legal. Então, isso é um dos pontos que a gente comentou. Quando você fala de LGPD, entra muita questão de segurança em si. Sim, sim. Isso, ou seja, o vazamento dessa informação, o que você vai fazer com essa informação. Então, hoje, a única coisa que os bancos devem, com aquela diretriz que saiu do Banco Central, foi: você pode colocar suas informações em outro país, desde que você me informe aonde esses dados estão. Então não tem problema, a gente já tem banco rodando fora do Brasil sem problema nenhum. Legal. Eu acho que essa pergunta ela é de suma relevância, porque ela é uma quebra de paradigmas hoje. Os clientes, todo cliente, legal, bacana, vamos fazer uma jornada aqui, vamos começar a jornada. Mas, Estados Unidos? Não, calma, veja bem. Então, se tem todas essas questões realmente que estão ficando cada vez mais claras agora, acho que é muito legal você dar justamente essa visão geral e essa simplicidade realmente que tem hoje na forma de fazer negócio. O próximo ponto é o ponto técnico. Muitas coisas você já respondeu ali, você já falou bastante sobre latência. A gente estava falando aqui sobre, acho que tem que dar pelo menos uma passagem rápida. Tem alguns clientes que têm IBM Power com AIX. Então, e aí hoje está fazendo uma jornada para a Intel x86. É um ponto interessante. Pode ser uma minoria de clientes. Eu queria que você passasse bem rapidamente nesse ponto para falar que a Google consegue cobrir isso também hoje. Exato. E assim, eu acho que o mais importante é você... Quando a gente fala em nuvem, eu vou abordar isso de uma forma um pouco maior. A gente tenta ao máximo, pelo menos essa é uma filosofia do próprio Google, de evitar o lock-in. Ou seja, evitar com que os clientes fiquem presos em uma determinada tecnologia e não consigam sair. Então, só puxando um outro gancho, a gente lançou um produto há um tempo atrás, um serviço chamado Antus, que ele é uma ferramenta de gestão multiplataforma. Não digo nem só multi-cloud, porque ele também trabalha com um on-premise. Então, imagina, assim, claro, a gente está falando em empresas que têm uma maturidade muito alta em tecnologia, onde eles podem rodar, escolher onde essas aplicações vão rodar. Então, ele pode, dentro de um ponto único, controlar essas aplicações que estão rodando dentro de outros provedores de nuvem, dentro do Google, on-premise, ele pode tirar essa aplicação e colocar no lugar onde fica melhor para ele. Então, essa parte do lock-in é uma coisa que a gente tenta evitar. A gente sabe que o mundo é multi-cloud, muitas empresas vão ter mais de um serviço, mais de um sistema rodando em lugares diferentes, inclusive on-premises, ou na nuvem privada, que é também um serviço que a Activity oferece. Então, a gente tenta homologar para rodar várias coisas diferentes dentro do GCP. E esse é um dos casos, ou seja, se você tem aplicações rodando hoje nessa plataforma e você quer fazer a conversão, hoje é uma coisa que a gente consegue fazer. Acho que é bacana fazer essa cobertura também para mostrar. Eu acho que para a gente partir para o próximo slide, os requisitos de cada cloud provider. Você quer comentar um pouco sobre isso também, Leonardo e Danilo? Quer comentar, Leonardo? Eu estou falando muito aqui, né? Deixa o Leonardo falar um pouco também. Os requisitos para você poder fazer essa jornada aí para a nuvem, ela
parte do princípio de você conhecer bem o workload que você quer transportar para dentro da nuvem, saber se de fato aquilo atende todas as premissas de licenciamento, de compatibilidade de software com hardware que está rodando ali, suportando aquela aplicação, se você tem possibilidade de escala, e se a equipe de desenvolvimento vai conseguir tirar algum proveito de alguma feature que a nuvem te permite, te fornece, né? Então, ter também um desenho sólido, um conhecimento bacana no ponto de rede, de conectividade, porque esse que é o grande X da questão, né? É conectividade. Você vai estar consumindo esse serviço como stream, né? Basicamente. Uhum. Você está rodando suas aplicações como serviço. Então, se você conseguir ter tudo isso muito bem desenhado, muito bem alinhado, ajustado, eu acho que você vai ter uma facilidade de transportar hoje o que você tem dentro do seu ambiente, dentro da sua casa, para dentro da nuvem, né? Legal. Pegando esse gancho aqui, antes de passar para o próximo slide, Danilo e Leonardo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta que eu ouço bastante dos nossos clientes. Dá para levar tudo para a nuvem? Então, todo o workload dá para levar para a nuvem? De novo, a gente está falando do RP, que é o coração, mas quando a gente faz um projeto de RP, muita gente fala de todo o legado. E aí tem sempre essa pergunta no ar: eu consigo levar tudo na nuvem? Ou esse sistema que eu tenho aqui, ele necessariamente tem que rodar dentro do servidorzinho aqui, embaixo da mesa da secretária? Acho que isso é um ponto interessante, está muito ligado também na parte de requisitos ali. Uhum. Quando a gente está falando de jornada, a gente já discutiu com o cliente, tá indo para próximos passos. Tudo é muita coisa, né? Ou seja, quando a gente fala tudo, a gente entra em todas as possibilidades possíveis. Mas falando assim, deixa eu pensar como vou estruturar essa resposta. Você consegue de várias formas diferentes. Legal. Mesmo que seja migrando uma plataforma para outra plataforma ou uma tecnologia para outra tecnologia. Então, assim, não necessariamente você vai manter o que a gente falou, o as is, exatamente como está, mas você pode melhorar e começar a olhar para frente, ou seja, você aumenta aquilo que eu comentei sobre empresas que têm uma alta maturidade. Aquilo são aplicações que foram modernizadas, aplicações que mudaram a forma com que ela trabalha. Então, quando você fala tudo, às vezes a gente pode encontrar um ambiente tão antigo ou que está tão travado em alguma coisa que a gente fala, vale a pena levá-lo dessa forma que ele está? Ou a gente pode modernizar, pode alterar e levar de uma maneira um pouco melhor. Então, quando a gente começa a entrar nesses detalhes e você poder mudar uma tecnologia, você poder mudar a maneira com que ela trabalha, às vezes você não precisa só levar, você consegue melhorar a forma com que ela trabalha. É modernizar a plataforma realmente, né? Exato. Acho que é uma grande provocação que a gente tem que fazer dentro da companhia. A gente consegue modernizar essa plataforma? Esse sistema já está com a gente há 10, 15, 20 anos e está funcionando, mas é uma coxa de retalho, né? Uhum. O time está costurando ali com a plataforma antiga, muitas vezes. Exato. A gente já teve vários... Desculpa te cortar. A gente já teve vários casos de clientes que nessa migração conseguiram modernizar e melhorar muito daquele ambiente que ele tinha. Hoje a gente tem muito mais tecnologias disponíveis para poder melhorar aquilo que a gente tem. Então, muitas das coisas, isso é um trabalho que acho que até a Tivity faz muito bem, que é esse assessment de entender o que eu vou levar como está e o que eu vou melhorar nesse meio do caminho, ou como eu vou fazer isso. E geralmente não é aquela virada de chave 100%, você pode fazer isso faseado. Então, sim, um cliente hoje que está migrando, ou está saindo ou desabilitando o seu data center e indo para a nuvem, isso não é feito de uma hora para outra. Então, você pode escolher quais são as aplicações, montar a matriz de dependência, qual aplicação depende de qual, você começa a criar um plano para poder levar isso para a nuvem. Acho que a gente vai comentar um pouco depois na questão de migrações, mas assim, escolher qual é a melhor forma, o que a gente vai levar e de que forma a gente vai levar. Então, acho que esse é parte do trabalho e do valor que vocês conseguem agregar aí nesse tipo de migração. Legal. Pessoal, já se passaram 40 minutos, a gente teria um material muito mais rico, a gente falou mais do que o previsto, a gente não combinou nada aqui, eu deixei o Danilo aqui
O Leonardo um pouco menos de calças justas, a ideia era justamente... Ele é do time de engenharia da Google, ele pode tudo. Eu quero abrir agora para as perguntas, mas eu quero deixar, a partir de agora, esse canal aberto. Eu, juntamente com o time de vendas da Tivit, o time de soluções da Tivit do Google, a gente está com o canal aberto. Eu quero visitá-los, eu quero conversar com você pessoalmente, por telefone, via Skype, entender a sua dor, e entender como é que a gente vai apoiar hoje nessa jornada do seu RP para a nuvem. Então, assim, eu queria saber se tem perguntas aqui. Por gentileza, o time está validando aqui, só um instante, por favor. Legal. Ó, estamos vendo elogio aqui, hein, ó. O Wesley Teres falou que o Google Cloud é excelente. Pô, bacana, bom saber. Você tem algum case de RP TOTUS? Sim. Eu vou querer falar depois também, tá? Porque eu tenho cliente hoje com o caso TOTUS aí, mas comenta. Eu nunca trabalhei, não vou dizer se tem ou se não tem, eu nunca trabalhei em um caso desses, mas assim, talvez deve ter outras pessoas no Google que tenham trabalhado. Eu não sei agora de cabeça mas a gente pode voltar com essa informação depois, eu posso levantar isso aí e volto para vocês. Se você me permite, então, Activity, sim. Activity a gente tem caso hoje, a gente está, muitos clientes estão no momento aí, os clientes TOTUS principalmente, com todo o legado da TOTUS, Proteus, todas aquelas empresas que a TOTUS vai adquirindo ao longo do tempo. A TOTUS hoje está fazendo a sua jornada para o TOTUS 12, a gente conversa também com muitos dos clientes. E como é que a gente faz essa jornada? Sim, nós temos hoje soluções e capacidade junto com o Google de a gente estar fazendo a jornada para o TOTUS. Quero visitá-lo, quero falar com você com certeza aí. Quem que era ali da TOTUS era o Roberto Pereira. Roberto, obrigado pela sua pergunta. Fábio Marcelos? Obrigado, o time me corrigiu aqui, Fábio Marcelos. Vamos ter outra pergunta aqui, do Caio Garcia. Na nuvem Google, existe ambiente híbrido, onde eu possa mesclar licenças, por exemplo, que eu já tenho da plataforma na nuvem? Ver se eu entendi bem a pergunta dele aqui. Ele quer saber se ele pode pegar o legado que ele tem de licença lá on-premise, que muitas vezes ele comprou ali, a gente estava até conversando estava conversando sobre um outro player aqui, que era a Oracle, licenciamento Oracle, e acho que vai caber muito bem. A resposta é sim, depende muito mais do provedor de licença do que do próprio Google. Mas assim, hoje a gente tem várias empresas que permite você fazer o que a gente chama de Bring Your Own License, que é traga a sua licença que você tem para cá. Então isso funciona para várias coisas. Uma delas é o próprio SAP, que a gente comenta. Então quem tem aí o SAP rodando, o SAP é uma das plataformas. Se você tem um ECC e quer trazer o ECC para dentro do Google, quer trazer o banco de dados, tem o HANA, quer trazer o HANA para dentro do Google, eu acho que sim, eu acho que essa resposta é assim, depende muito mais do se o provedor da licença permite isso ou não. Tecnologicamente, sim, a gente não tem assim, muitos problemas em relação à tecnologia. Então, a gente tem bancos de dados que você pode trazer, a gente tem ERPs, a gente tem outras soluções de e-commerce, por exemplo, CRM, várias dessas aplicações já rodando dentro do GCP. A questão da conversão da licença depende muito de cada provedor, mas assim, a maioria dos provedores principais aí de tecnologia, eles permitem que você faça isso e traga a sua licença para dentro do Google, para dentro de qualquer outro provedor de nuvem. Essa pergunta a gente encontra muito nos clientes com banco de dados, com sistema operacional. Então, eu tenho aqui meu SQL, e aí, se eu consigo, já paguei a manutenção dele, qualquer discussão do gênero, pô, não vai andar meu projeto por causa do SQL aqui. E a gente, muitas vezes, carrega, isso é muito normal, o licenciamento continua com vocês, a gente diminui esse valor no final do dia, até porque você é a sua solução, em CAPEX já está muitas vezes, e a gente consegue estar migrando isso. O SQL Server é um dos casos. A Microsoft permite isso. Até a própria licença do Windows em si. A Microsoft permite esse tipo. Lógico que existe um processo para isso dentro de cada um dos fornecedores de tecnologia, então existe uma burocracia ali de você avisar onde ele está rodando, o que você vai fazer, qual máquina ele vai rodar, mas sim, consegue fazer. E eu gostaria de agregar até um outro ponto. Muitos fornecedores de nuvem, às vezes, eles estão oferecendo serviços já com a licença embutida. Então, vou colocar um caso, por exemplo, um SQL Server gerenciado. Então, você quer levar a sua aplicação e colocar um SQL Server gerenciado aqui, você pode e paga como nuvem, ou seja, você paga parte daquela licença mensal e para de pagar aquela licença ou suporte daquela licença sua que você tem
na sua casa, né? No seu data center. E aí é questão de decidir o que vai fazer na hora. Eu vou migrar essas licenças ou vou passar para um serviço gerenciado e pagar isso por mês. Legal. Aí depende do momento. Legal, vamos conversar. Hoje eu estou me sentindo cliente, tá? Então eu vou ter que pincelar de novo o Danilo aqui, me desculpem. E é mais barato fazer desse modelo hoje, como você comentou? Eu vou te dar uma resposta de engenheiro, depende. Eu vou começar pelos meus clientes. Né? É que pessoal, eu tô me colocando muito no lugar do cliente aqui, junto com o Google, tá? Então, quando eu tô com vocês, eu ouço essas perguntas e eu quero justamente provocar. A gente não combinou nada disso, para deixar ele em saias curtas, quando tivesse uma reunião na sua frente, aí no seu escritório, na sua fábrica. Então, assim, o cliente pergunta isso. Legal, eu pago X reais. Desculpa te cortar. À vontade. E eu acho que essa resposta depende, ela é boa, porque é o seguinte, é caso a caso. Sim. E muito desse assim, e às vezes você pode perguntar, acho que você, cliente que está assistindo, pode perguntar, mas como eu vou saber qual caso é o melhor? Eu acho que para isso que a Tivit está aqui. Sim, e as outras, as consultorias Legal. Existem. É isso então, mesmo. Eu acho que para sentar e entender o seu cenário, entender o seu ambiente e fazer esse estudo, esse planejamento de como ir para a nuvem, eu acho que existem várias empresas que podem ajudar, a Tivit pode ajudar vocês com isso. Vamos ajudar nossos clientes. Sentar, entender o que você tem hoje, o que dá para migrar, o que fica mais barato, assim, lógico, depende, existem muitas formas de fazer a mesma coisa. Sim. Então, eu acho que achar a melhor maneira e a melhor estratégia, a Tivit consegue ajudar bastante a entender isso e ver o que fica melhor para cada cliente. Não existe receita de bolo. Eu perguntei, vou responder. No final do dia, realmente, caso a caso, e normalmente fica assim, com o melhor custo-benefício. A próxima pergunta aqui. Quem provê este meio físico Tivit? Essa pergunta está meio aberta aqui. Assim, quem provê, se conseguirem me ajudar um pouco mais. Como a pergunta? Quem provê este meio físico Tivit? Quem perguntou foi a Luciana Lopes. Desculpa. Para a migração do RP para a nuvem é fundamental a conexão, o link físico. Este cliente data center, entre o cliente e o data center, quem provê esse meio físico? Essa é uma excelente pergunta. A Luciana que fez? A Luciana Lopes. Ótima pergunta, Luciana. A gente tem, hoje, eu comentei da rede do Google, né, que ele conecta todos os data centers e tal. A gente tem a gente chama de pontos de presença, que é como se fosse o portão de entrada, a porta de entrada para a rede do Google e o acesso aos data centers que o Google tem. Então, vamos imaginar clientes que querem fazer essa conexão segura da casa dele até a rede do Google, até o data center do Google. Hoje existem algumas empresas que fornecem esse serviço, tanto privativo, ou tanto direto, um cabo para você, que ele puxa essa fibra de dentro da sua casa até o data center do Google, ou empresas que já têm esse cabo e eles compartilham banda para clientes diferentes. Então, por exemplo, um cabo desse, geralmente ele é um cabo de 10 gigabits. Falar, eu preciso de 10 gigabits? Não, preciso de 1 gigabit, 2 gigabits talvez. Então, essas empresas compartilham e vendem esse serviço específico para cada cliente, ou podem puxar um cabo direto seu, dedicado até o data center do Google. Posso citar alguns exemplos assim. Dentro da documentação, posso depois mandar o link para vocês, tem a lista de todos os fornecedores, mas posso dizer que aqui no Brasil a gente já tem mais de 4 fornecedores diferentes que oferecem esse tipo de serviço. Todos eles são homologados pela Tivit, todos eles têm essa conexão direta nessa porta. Essa discussão é uma discussão que todos os clientes entram. A próxima pergunta da Luciana, se tivesse mais tempo, era: nós vamos fazer um MPLS ou uma VPN? Então, assim, a gente, justamente, eu quero que você me chame, Luciana, para tomar um café contigo e a gente vai falar mais sobre isso, com certeza. Pessoal, nosso pessoal de marketing está seguindo bem a risco tempo. Vou fazer mais 1 ou 2 perguntas aqui e depois eu prometo que o time de marketing vai responder todas as perguntas. Estou dando trabalho para as meninas aqui. Vamos lá? Na opinião do Danilo, é mais interessante a utilização do banco de dados PostgreSQL dentro do Kubernetes Cluster no objeto Stateful, ou é melhor utilizar uma API de Cloud SQL? Pô, essa pergunta aqui Essa desceu e dá para ver que conhece bastante. Então. De novo, e eu vou explicar o porquê, tá? Eu falo dele, eu respondo depende, mas assim, a resposta é depende. E aí depende muito do
time que está trabalhando com aquilo e do que ele espera daquela solução. Então, de repente, você não tem um time preparado, um time que conheça aquela determinada tecnologia e prefere não ter que gerenciar nada por trás. Então, assim, quando você parte para um banco de dados gerenciado, você tem que se preocupar muito menos com a operação daquele banco de dados. Quando você começa a falar que ele vai rodar em um Kubernetes ou alguma coisa assim, as pessoas que estão cuidando da operação daquele banco de dados têm que se preocupar com algumas coisas a mais. Então, quando você parte para o gerenciado, é justamente quando você não quer se preocupar com o que está rodando aquilo. Você simplesmente quer mandar dado para lá, quer receber dado de lá e não quer saber como aquilo funciona e ele vai funcionar. Então, é muita questão de time, de conhecimento de time e o quanto de controle você quer ter dessa solução. Então, por isso, justificando a minha resposta, depende do caso. Legal. Tem mais duas perguntas, eu vou ter que finalizar. Uma pergunta aqui, perguntaram o seguinte, você vai ficar disponível esse webinar? Eu entrei atrasado aqui, o time de marketing acabou de me dar o positivo, o Roberto está aqui perguntando. Então sim, Roberto, eu vou compartilhar isso com você, o webinar completo para todos os nossos clientes. E eu acho que a última pergunta é uma pergunta bem interessante e eu vou querer responder, que é a seguinte. Deixa eu ver aqui, eu acabei de ler, do caso referência. Existem casos públicos da Activity e do Google sobre a jornada do RP para a nuvem para apoiar as empresas na avaliação dessa migração? Quem perguntou foi o Felipe Vargas. Felipe, eu vou te responder sim, existem casos públicos. Eu vou dar um caso que a Malve fechou com a Activity, ela está fazendo toda a sua jornada hoje acabou de acontecer esse fechamento, deve ter aí 60 dias aproximadamente. A gente está construindo um grande case para publicar para os nossos clientes e o melhor, contar como é que foi essa experiência, seguindo aí as melhores práticas de mercado dessa jornada. Esse é um dos casos públicos. A gente tem outros casos que tem clientes que não permitem mencionar. Está fechado com a Activity e com o Google também, por decisão da empresa. Mas sim, nós temos aí bagagem, temos aí casos, referências, me atrevo a dizer aí, o mercado de nuvem pública no Brasil e da GCP ainda ele é bem jovem, né? Ele é bem novo. O Danilo pode falar o tempo aqui que a gente está no Brasil executando, mas ele é bem jovem. Mas eu me atrevo a dizer de 3 a 4, 5 casos. A gente espera... Eu já trabalhei em alguns deles. Aí, ó, legal. A gente espera a Activity chegar até o final do ano com 10 clientes ou um pouco mais fechados. Isso vai dar cada vez mais competências para a gente entregar para o nosso cliente na ponta. Você participou do caso da Malve? Eu não te perguntei anteriormente. Participei. Você ia comentar um pouquinho? Participei da validação. Eu não sei ainda o que eu posso falar, o que eu não posso. Tá aberto o que não pode, então acho que eu não vou entrar muito no detalhe. Legal. Mas eu acho que a Malve vai estar no evento da... Vai. Nosso time de marketing está dando um sinal de positivo. Ótimo. Eles vão estar palestrando, falando da Activity, falando do Google. Então já temos o convite. Então vocês que participaram, que vão ganhar o convite para o SAP Now, acho que se quiserem conhecer um pouco mais do caso aí da Malve, vá até o evento e a gente comenta, o pessoal da Malve vai estar lá, vai contar um pouco mais desse caso. Mas a Malve foi um dos casos, a gente tem vários outros casos no Brasil em GCP e alguns outros casos com Activity, justamente por esse timing que ele comentou da parceria Activity e Google, mas assim, a gente tem muitos casos de sucesso para contar, inclusive alguns casos bem grandes. Então, a gente que levou bastante coisa, levou praticamente tudo aí para dentro do GCP e está rodando coisas que eu acho que provavelmente nós todos acessamos aí quase... Se eu falar diariamente, mas... Você comentou de um grande varejista, né, que estava no provedor A e veio para o Google. Posso contar de alguns casos que são interessantes? Lógico, a gente tem aqui, ó... Quantos minutos temos? A gente tem mais 6 minutos, o nosso time de marketing leva isso bem à risca, eu também gosto de levar bem a sério de tempo. Nosso cliente está na ponta, deve ter os afazeres dele ali, eu não quero passar muito. Vamos finalizar aqui, então, você contando mais um ou dois casos legais aí, Danilo. Vou contar o primeiro, você sabe aquele jogo Pokémon GO? Sei, você sai buscando lá. Exato, aquele jogo ele roda no Google. Tá. E acho que o interessante de contar como foi a história do Pokémon GO é que quando eles foram lançar o jogo do Pokémon GO, eles fizeram um estudo de mercado para saber quanto era o pico de acesso quando um jogo era lançado dessa forma. Então eles estudaram vários outros jogos do mesmo tipo que foram lançados e quantos usuários teriam acessando ao mesmo tempo aquela aplicação. E aí eles fizeram um estudo e criaram um estudo de worst case, o estudo pior dos casos. No pior dos casos, vão ter tantos usuários acessando isso aqui. Quando eles lançaram
o jogo, e aí vou falar para você chutar. Chuta quantas vezes mais do que o pior dos casos aconteceram, quantos acessos, quantas vezes mais do que o pior dos mundos, ou seja, quanto o pior dos mundos, não para eles no termos de negócio, que é mais gente acessando, mas em termos de tecnologia. Eu vou 100 mil vezes. Assim, não, assim, foi... Eu não sei, desculpa. 50, foram 50 vezes mais do que o pior caso. O pior caso, exato. Entendi. Ou seja, foi muito, teve um pico de acesso muito mais do que eles esperavam. Eu lembro de todo mundo, esse negócio ficava buscando, exato. Gente morrendo atropelada, eu lembro de uma loucura esse negócio. E o engraçado foi que, com essa questão que a gente comentou no comecinho de escalabilidade, a aplicação conseguiu aguentar e rodou normal, ela não caiu, não travou e não aconteceu nada. E tem um caso, convido vocês, tem um podcast super interessante do GCP, que são os engenheiros que criaram o Pokémon GO, que estavam por trás contando essa história, ou seja, como que conseguiu suportar tudo isso. E eles mostram os gráficos de quanto eles tinham de acesso, quanto eles realmente tiveram de acesso, então esse foi um dos casos legais. Vamos contar um outro caso legal, um caso público. Hoje o Spotify roda no Google. Legal. E o Spotify foi um dos casos, um dos clientes que tinham seus próprios data centers e desabilitaram, saíram do data center próprio para poder rodar na nuvem pública. Outro caso, o Snapchat, não sei se todo mundo conhece, antigamente estava mais aqui no Brasil, estava mais conhecido, lá fora continua forte ainda, o Snapchat também roda no Google. A gente tem outros casos, a gente pode ficar falando um monte, mas casos de RP, a gente tem um monte de empresa também que já rodando no RP dentro da nuvem. Mas é legal saber alguns desses casos, até para saber o porte das empresas de todos os tipos que a gente tem rodando dentro da plataforma do Google. Legal. Obrigado. E, assim, quero agradecer o tempo de vocês. Pontualmente aí, vai faltar 4 minutos para dar 4 horas. Eu queria deixar, assim, para o Leonardo e para o Danilo dar uma mensagem final. Depois eu quero finalizar agradecendo aqui. Você quer comentar alguma coisa? Começando pelo Leonardo. Você quer mandar uma mensagem para os nossos clientes aqui, que nós vamos apoiá-los nessa jornada para a nuvem? Claro. Só reforçando, né, que na nuvem você não paga ociosidade, né? Então você otimiza muito o seu financeiro, a questão dos recursos computacionais. A Activity, ela preenche uma lacuna com relação a você levar os dados e ter gestão sobre os sistemas que vão estar rodando em cima da nuvem, né, da plataforma GCP. E é um time muito capacitado. Então, também quero agradecer aí a presença de todo mundo que está prestigiando a gente. Danilo, eu quero agradecer o time do Google, quero agradecer o seu tempo, que isso é tão precioso. E manda uma mensagem para os nossos clientes aqui, comenta um pouco aí, assim, fica à vontade para... Legal, obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Acho que foi sempre é válido esse tipo de discussão. E acho que a grande mensagem final que eu queria deixar para vocês, clientes que estão assistindo, contem com a gente, tanto com a Activity quanto com o Google. Eu sei que uma mudança, um projeto desse nunca é uma coisa simples de se pensar, ou quando eu vou sair, você entrou várias coisas ali, contas de como vai fazer, quais são as tecnologias que eu vou utilizar, mas acho que a mensagem a gente está aqui para isso. A gente está aqui para ajudar vocês. Então, com todos os projetos que a Activity já implementou, com todos os projetos que o Google já implementou, que a gente já fez em conjunto, a gente vai conseguir ajudá-los aí com essa mudança e modernizar isso e ter todos esses outros benefícios que a gente comentou. Legal, bacana, obrigado. Pessoal, eu sou o Juliano, então eu quero agradecer o tempo de vocês. Espero que a gente tenha levado uma mensagem dentro dessa hora para agregar um pouco mais aí, elucidar um pouco desse caminho de jornada para a nuvem. O nosso time de marketing vai entrar em contato com todos vocês vão ganhar ingresso por essa penal. Eu espero encontrá-los todos lá, assim, me adicionem nas suas redes do LinkedIn, Juliano Melo, o Danilo também, o Leonardo também, e contem com a Activity, contem como a sua consultoria para te suportar nessa jornada para a nuvem. Nosso muito obrigado. Obrigado, time, pelo apoio. Obrigado.